Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma espécie do ciclo da vida, não é? Uma cronologia do corpo, uma cronologia do corpo. E essa cronologia, peguei no arquivo e selecionei as fotos de bebés, portanto, é o começo da vida, e fiz o primeiro conjunto, que são fotos só de bebés no estúdio, com os famosos cenários que o meu pai mandava fazer em Lisboa, por um senhor pintor que pintava para o Teatro Vilaré, não sei o quê, e fazia estes cenários para ele, mandava lá para a Madeira. E entretanto, eu decidi fazer então esta espécie de cronologia do corpo, em que eu começo com fotos de bebés, que é a primeira etapa, vão crescendo, e depois vou fazer nas várias etapas, eu fotografei os negativos. E fotografei os negativos porquê? Porque estes negativos tive que ser fotografados, porque eles digitalizados não se notava esta imagem que vocês estão a ver no rosto da criança. No rosto da criança era o retoque da época, né? E umas manchas que eram um químicozinho que temos para lá a receita, onde eles passavam por cima de um negativo para fixar o retoque, o lápis. Então, eu vou separar o projeto com algumas fotos dessas de fotografia, que eu fotografei os negativos para conseguir, até com uma luz assim meio lateral, para conseguir perceber o retoque da fotografia e esta máscara, não é? Deste corpo, destes corpos e destes lugares que se vão transformando ao longo dos anos e que acaba por ser sempre um corpo, acho eu, né? Pronto, mas isso aí são outras discussões que eu também ando aqui noutros pensamentos para discutir. E então, a ideia básica deste trabalho foi isso, portanto, acabou a seleção de babés e eu começo nos rituais religiosos e seleciono outro grupo, outra etapa da vida, que é os rituais religiosos, as festas, estes momentos da vida de uma de uma pessoa, neste caso dos corpos, não é? Porque no fundo estas fotos eu não sei quem são, não é? Algumas a gente reconhece, o meu irmão reconhece, a minha família reconhece, mas são fotos de há 50 anos atrás, não é? 60. E portanto eu acho interessante também estes anónimos, não é? Eh, e nós pegarmos nestes corpos e transformar numa linguagem, apesar de, como a fotografia, pronto, a sua história e as suas interpretações ao longo deste século, do século e meio do aparecimento da fotografia, não é? A fotografia passa a ser um documento histórico, mas também passa a ser, nos últimos anos, a partir dos anos 60 e 70, passou a ser um documento teórico, porque pronto, este médium é usado na arte, em muitas interpretações, já se mistura com muitos médiums entretanto, então exatamente por isso este trabalho tem o seu lado de uma fotografia documental histórica que marca uma época, mas eu quero dar a estas fotografias uma leitura contemporânea e uma narrativa, porque no fundo os ciclos repetem-se. E, portanto, então, se fiz este ciclo de vida, que é os rituais religiosos, que é uma fase da vida e das crianças, depois passa para as fotografias, e é sempre as fotos de estúdio, e depois passa para a seleção de fotografias da juventude, e toda a gente vai fazer o seu retrato, ou as raparigas para arranjar noiva e para mandar para fora, ou para os namorados levarem quando partilham. Isto é uma época de muita imigração e também da guerra colonial. Portanto faço este conjunto também destas fotos da juventude, destes vestidos, das roupinhas, portanto e também é um retrato atual, pronto, pode ser que nos objetos
que as pessoas têm é de uma, vê-se que é de uma época, mas é assim que também nós, se formos a ver nos Instagrams e nas redes sociais, toda a gente faz as fotos do casamento, as fotos da comunhão, as fotos do batizado, as fotos da sua juventude, e as fotos do seu casamento, e as fotos da família. E, portanto, este ciclo de vida repete-se. E portanto eu faço seleciono este conjunto desta juventude, esta que gosto muito também, dos namorados com as noivas e essa coisa toda, e depois a descontração dentro deste estúdio. O meu pai também era assim borgueiro, e aqui está, agora pronto, da juventude passa-se ao casamento. Este por acaso é a foto do casamento do meu pai e da minha mãe, lá no estúdio, eu acho muito bonita. Depois passa, eu seleciono uma variedade de fotos de casamento, também um conjunto, e as famílias, as fotos de estúdio, porque nesta altura não se fotografava nas igrejas, os padres não deixavam. E então as pessoas, não era muito hábito, e então as pessoas, só a partir do 25 de Abril, dos anos 70, é que o meu pai começou a fazer as reportagens completas dentro da igreja. Antes as pessoas vinham da igreja, casavam-se e vinham ao estúdio fazer as fotografias. Portanto, passou a parte das fotografias do casamento e passa a parte da família, começa a aparecer a família. Há aqui uma particularidade entre estes anos de 55 a 66, é que nestes retratos de família aparecem as mães com os filhos, sozinhas, nunca aparecem os pais. Há algumas com os pais, mas a maioria, entre 55 e 66, as mulheres estão sozinhas, porque eles imigravam então eu faço esta coleção a seguir ao casamento, vem a família. Então eu vou fazendo esta coleção das famílias, há um crescimento no número dos filhos, não é? E depois nestes retratos de família a gente vê, elas estão sozinhas, mas estas roupinhas são as roupinhas que na altura se mandavam, o pai que estava imigrante mandava estas fotos da América, ou da África do Sul, ou da Venezuela, nestes sítios onde os madeirenses dessa época imigravam mais, que eram os Estados Unidos, Venezuela e África do Sul. E depois as famílias vão sempre crescendo, e aqui está outro conjunto de famílias, que por acaso também é da minha família, esta eu reconheço. E depois, este ciclo, que começa com bebés, crianças, juventude, casamento e famílias. E depois à família, eu acabo este meu ciclo de vida com as fotos do passaporte e as fotos para os bilhetes de identidades, que no fundo eram as fotos que se usavam a seguir também para as campas e para os funerais. Quando as pessoas punham no cemitério. E, portanto, eu com este conjunto de fotos, eu criei esta cronologia do corpo, esta cronologia da vida, e que acaba por ser uma história, no fundo repete-se, a vida é assim e vai-se repetindo. Não é? Nestas fotos dos passaportes, que também tem uma particularidade, é que na altura o meu pai fazia as fotos de lado e de frente, porque era obrigatório para o passaporte. Para o BI, para o bilhete de identidade, era só de frente. Para o passaporte, quando tinham que emigrar, era de lado e de frente. E a gente vê os primeiros homens a sair, que eram todos muito novos, e depois passa as mulheres, que eles já estão fora, e chamam, e vai as crianças. E volta a acabar novamente com o bebé. Porquê? Porque este bebé também está fotografado para o passaporte. De lado, de frente e de lado. Pronto, e é assim que eu vou criar este livro como um objeto da autora, e, portanto, eu ainda estou neste estudo, não é? E eu vou pondo pelo meio, e nos várias fases destas 6 fases da vida, eu vou meter as fotografias que eu fiz dos negativos com o retoque. Esta é uma foto de família, não é? E vê-se estes rostos todos trabalhados com o lápis, não é? Pronto, e este é para eu criar também este ciclo cronológico e esta repetição, não é?
esta repetição da vida, não é? Dos corpos, porque no fundo o corpo é sempre um território de conhecimento, e eu, mesmo que são umas fotos dos anos 50 e de 60, elas acabam também de ter uma leitura, esta leitura contemporânea de nós, do nosso ciclo de vida. E eu usar também estas máscaras, no fundo, que eu uso neste. Não está a passar as outras, que eu estou a usar na portanto, é um pouco também para entrar neste lugar do corpo, não é? Nesta máscara e neste mundo contemporâneo da máscara, que nós cada vez temos criamos mais máscaras de nós próprios. E, portanto, o meu trabalho, este trabalho do meu pai, que é um trabalho, acabo por fazer de hoje em um, não é? No fundo, eu vou usar todo uma parte, um bocadinho deste espólio, criar este ciclo cronológico do corpo e para uma reflexão também atual, não é? E também ao misturar com estas fotografias dos negativos retocados, porque eu tive mesmo que fotografar os negativos, porque ele, digitalizando os negativos, não aparece, como é óbvio. O objetivo do retoque era esse, não aparecer a fotografia assim bonitinha, e estas caras todas lisinhas, como se fosse de santinhos, não é? De arte sacra, não é? Que todos os santinhos têm uma pele lisinha e bonitinha, sem rugas, sem nada, não é? Portanto, é um pouco, e depois vou salteando estas fases com estas máscaras do corpo. E, portanto, pronto, é mais ou menos este o projeto.